Vamos lá. Nós tínhamos falado na aula passada um pouquinho sobre a questão do ferro. Nós tínhamos visto que o ferro tem um MIF efetivamente muito grande, muito alto. E esse MIF, então, faz com que existe uma tendência eu vou falar do fluxo magnético. O fluxo magnético, entenda que seria o fluxo, ou seja, o atravessamento do vetor B através de uma superfície S. Fluxo, então, é aquele integral de BDS. Então, nós temos um fluxo que a gente vai comentar um pouco depois, ele vai se comportar como se fosse uma corrente. Ou seja, o fluxo magnético é integral de BDS. O fluxo da corrente J é um I, que é a própria corrente, é a integral dupla do vetor J produto escalar ds, sendo que J é a densidade superficial de corrente. Então, corrente é um fluxo de elétrons ou de cargas positivas que atravessam uma certa região e elas fluem através de um caminho fechado. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente fala de um fluxo magnético, esse fluxo magnético, por exemplo, aqui, ó, ele vai ter um impacto muito grande quando a gente utiliza um material ferromagnético para criar esse circuito magnético. Então, eu vou dizer para vocês agora que essa questão da influência do ferro em circuitos magnéticos, que é muito semelhante, então, ao que acontece, por exemplo, num circuito elétrico, quando existe o fluxo da corrente elétrica. Então, aqui ó, nós chegamos à seguinte expressão: uma força magnetomotriz, se nós olharmos com atenção aqui, ó, aqui tem uma corrente que está saindo do plano do quadro, e aqui tem um X que está entrando no plano do quadro, então ali é como se fosse uma bobina. Essa bobina, quando circula, ela cria um campo magnético. Então aqui, por exemplo, ela está criando um campo magnético que ela vai vir nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos um circuito magnético, que é composto por duas partes. Tem essa primeira parte aqui, ó, que eu sei que não é muito visível, mas essa parte aqui, ó, é um ferro. Então, aqui tem um ferro com uma certa permeabilidade Mi, ou MiR, que costuma ser muito alto. Nós já vimos, no caso, por exemplo, de um ferro com 0,2% de impureza, tem um MiR de 6.000, por exemplo. Então, o MiR é um valor muito alto. E aqui nós temos nessa pequena regiãozinha aqui ar. Então aqui a gente chama de entreferro, ou em inglês gap. Então aí tem mais um outro ponto muito importante, gente. A gente vai querer aplicar aqui, ó, para a gente poder calcular o campo magnético, a gente vai utilizar a lei de Ampère, que é essa integral que vocês conhecem muito bem, integral de HDL igual a corrente I. Ou seja, nós partimos de rotacional de H igual a J, e aí nós integramos o rotacional de H em uma superfície. Imagina que você tem aqui, ó. Aqui, ó, você está definindo uma superfície S. Então a gente integra o rotacional de H sobre essa superfície S. Isto é igual à integral de J produto escalar ds. A integral de J ds é uma corrente elétrica. Então essa corrente elétrica ela está criando o campo magnético. Mas como é que ela cria o campo magnético? Ela cria o campo magnético, como nós já vimos antes, através então da circulação do campo magnético ao longo da linha L de S, ou seja, a linha que delimita a superfície. Só que essa linha que delimita a superfície, ela pode ser decomposta em duas parcelas. Uma parcela que é o caminho, ou seja, a parcela de H que está no ferro. Então, a gente pode dizer que o campo magnético no ferro vai ser um H do ferro, então tem uma parcela LF dentro do ferro, e uma segunda parcela do campo magnético que vai estar no ar, que ela vai circular ao longo do entreferro, que vale LE. Então a gente pode dizer que L, no final das contas, é justamente esse tamanho de LF, e aí eu já vou dizer para vocês que esse LF é um caminho magnético médio. Por que caminho magnético médio? Por uma razão simples. Se nós estivermos nessa região mais próxima aqui, ó, ou seja, que é a menor superfície, nessa menor superfície, nosso LF é menor do que vai acontecer, por exemplo, nessa parte externa aqui, ó, da superfície, ou seja, na parte externa do caminho magnético.
Então, o campo magnético no ferro ele variaria de um valor mínimo até um valor máximo. Então, o que a gente acaba fazendo é considerando que existe um campo magnético médio, que ele vai existir dentro de um caminho magnético médio LF aqui, ó. Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte, olha só. Então, LF é essa parcela do caminho magnético no ferro, que é um caminho magnético médio, e ali é a parcela do campo magnético no entreferro. Avançando um pouquinho mais, como eu já tinha comentado com vocês, a gente pode dizer que aqui vai existir um campo magnético no ferro, que vai ser multiplicado pelo caminho magnético no ferro, que é o LF. E aí a gente vai partir do pressuposto que o campo magnético aqui dentro do ferro é constante em todas as regiões, ou em todos os pontos. Do mesmo modo, você vai ter um campo no ferro, e também você tem um ponto escalar dl, faltou aqui um vetorzinho. E isto é igual à corrente que cria esse campo magnético, tanto no entreferro quanto no ferro. Se você olhar bem, o que vai acontecer? O LF tem que ser um valor que você conheça. A corrente I também tem que ser um valor que você conheça. E o LE também tem que ser um valor que você conheça. Então, esse ferro tem que ter um tamanho específico, como a gente vai comentar mais para frente, daqui a pouco. E aí, então, essas três variáveis são conhecidas: LF, LE e a corrente I. Então, com essa equação, nós temos que HF vezes LF, então assumindo que os campos serão constantes nas regiões, HF vezes LF mais HI vezes LE é igual a I. Essa é a primeira equação. Então, a gente vai precisar de uma segunda equação para poder conhecer quanto vale o campo no ferro e o campo no entreferro. Então, aqui, a necessidade de se obter outra equação. Então, considerando que o fluxo no ferro é igual ao fluxo no entreferro, lembrem vocês que nós temos que o fluxo magnético conservativo, ou seja, divergente de B é igual a zero. Ou, se você preferir na forma integral, a integral dupla do fluxo de B através da superfície S, ou seja, BDS, esse fluxo é constante. Então, como esse fluxo é constante, ou seja, o fluxo que entra numa determinada região é igual ao fluxo que sai daquela região. Então, nós temos o fluxo que entra no ferro. Você poderia, como pegar um trechinho aqui, ó, imaginar que aqui, ó, existe um caminho, ou seja, uma superfície onde o campo magnético no ferro está entrando nessa região. E aqui no meio do entreferro, você considera uma outra região em que tem uma superfície no entreferro, por onde o campo e, consequentemente, o fluxo magnético está saindo. Então, o fluxo, na verdade, ele vai, aqui na situação real, ele vai entrar no entreferro, o fluxo no entreferro, ele vai sair no fluxo no ferro aqui. E acaba acontecendo que esses dois fluxos são iguais, justamente porque nós estamos trabalhando com fluxo conservativo. Então, o fluxo de F é igual ao fluxo do entreferro. E aí, o fluxo do ferro é B vezes S. Então, e o B, como vocês sabem, B é μ vezes H, que é aquela relação constitutiva que eu já falei inúmeras vezes para vocês. Então, μ do ferro vezes H do ferro, que é o B do ferro, multiplicado por S do ferro, é igual a μ0 vezes HI vezes SE. Então, SF é a seção transversal no ferro e o SE é a seção transversal no entreferro. A gente parte do pressuposto que não existe espraiamento quando você está dentro do entreferro. Então, a superfície do ferro e a superfície do entreferro são iguais, elas podem ser simplificadas. Se elas são simplificadas, vai acontecer então que o H do ferro é μ0 dividido por μF vezes HI. Dado isso aqui, que é a equação 2, você já começa a perceber que se μ do ferro for muito maior do que μ0, vai acontecer que o campo no ferro é muito menor do que o campo no entreferro. E aí, substituindo, então, 2 em 1, que é essa equação aqui, ó, a gente substitui que H do ferro vale H do entreferro, que multiplica μ0 sobre μF. Então, nós temos essa equação aqui, ó, μ0 vezes μF vezes LF, que multiplica HI, é mais HI vezes LE. Então, fatorando o HI, nós temos que HI que multiplica μ0 sobre μF vezes LF mais LE. E aí, então, a gente vem e divide. Pronto. Essa aqui é a nossa equação. O campo no ferro é igual a μ0 sobre, I0 sobre μ0 dividido por μF vezes LF mais LE. O que acaba acontecendo é que, muitas vezes, o μF é muito maior do que esse LF. Então, você pode
simplificar isso aqui, ó, e vai acontecer que se μe for muito maior do que zero, o campo no entreferro é aproximadamente igual a I sobre LE. A gente vai daqui a pouco calcular uma outra situação em que eles não são iguais, e é isso que eu quero justamente mostrar para vocês. Então, se o circuito magnético estiver muito saturado, essa aproximação não é válida. E aí, a gente avança aqui, supondo que I igual a 10 amperes e que LE é igual a 1 milímetro, vai acontecer que o HE é igual a I sobre LE, que vai ser um campo no entreferro de 10.000, ou seja, 10 dividido por 10 na menos 3, 10 na menos 3, que é 1 milímetro, vai acontecer que HUE é 10.000 ampere por metro. E ele está considerando que se fosse um fio no espaço, com a corrente igual a 10 amperes, o campo criado a 5 milhas de distância, a distância é muito próxima do fio, nós teríamos que o campo magnético seria um campo magnético se não existisse o entreferro, na ordem de 16, o campo 1I sobre 2πr, o raio aqui é 5 milímetros, então nós teríamos um campo muito menor do que o campo criado por esse entreferro, devido à existência do fluxo magnético. Seja, nós estamos calculando um campo a uma certa distância, como está aqui, como se tivéssemos 5 milímetros. Então, o campo a longa distância ele vai ser muito menor do que o campo criado por causa do material ferromagnético. Então, fenômenos relativos à presença de meios ferromagnéticos em circuitos magnéticos, eles vão ter a seguinte situação. A. Modificação da forma do campo magnético e a condução do fluxo à região onde a sua presença é necessária. Então, você leva o fluxo magnético numa região onde você queira. E aí, o que vai acontecer é que lá, nessa região em que você queira, dentro do entreferro, vai acontecer que vai surgir, então, a criação de campos de alta intensidade na região do entreferro. E aí, uma outra coisa importante é que se os campos magnéticos são muito intensos, a força magnética também é muito intensa. Então, você vai criar forças muito intensas. E o C, a circulação do campo no meio ferromagnético é desprezível, se μe, ou seja, o campo no ferro é muito menor do que o campo no entreferro. De maneira que se μe for muito maior do que μ0, HF é muito menor do que HE. E praticamente toda a força magnetomotriz é aplicada no entreferro. Então, isso aqui é uma aproximação. Quando você tem, então, uma bobina aqui, ó, com N fios. A bobina, então, são N fios para criar um campo magnético muito maior. Então, a gente pode parar por aqui e depois eu vou apresentar para vocês, então, a outra situação. Na verdade, vamos continuar aqui. Ó. Vamos continuar aqui. Aqui, ó, eu quero apresentar para vocês um problema que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que vocês vão trabalhar, na verdade. Este aqui, ó, talvez seja mais fácil eu mostrar essa situação aqui de um circuito magnético. Esse aqui é um contador. Então, tem uma parte aqui ferromagnética, aqui uma segunda parte ferromagnética, e aqui no meio nós temos o entreferro, aqui e aqui. Vamos ver se dá para visualizar aqui. Ó. Esse aqui seria a visualização desse material. Então, esse material aqui, ó, só faltou desenhar aqui, ó, nessa região, faltou desenhar a bobina, que vai criar o campo magnético. Então, aqui acontece que você tem um pedaço de ferro, um pedaço de ferro, um pedaço de ferro e aqui um pedaço de ferro, com uma separação entre eles. E o fluxo, ele vai vir nesse sentido, atravessar essa região, vai entrar nessa região, vai circular por dentro do entreferro, vai sair por aqui, vai entrar nessa região e vai circular por aqui, sendo que ele é criado por um campo magnético aqui, ó, devido a uma bobina. Então, dado isso aqui, a gente pode falar o seguinte, aqui ele tem uma questão de uma profundidade de 20 milímetros. E isso vai nos dar uma ideia, então, de qual vai ser o fluxo no ferro. Agora, dado essa situação, meus caros, a gente vai querer calcular, então, o campo magnético numa situação como essa aqui. Ó. Aqui é uma aproximação, porque estaria resolvendo um método chamado método de elementos finitos, que eu até poderia mostrar para vocês. E aqui, então, a gente cria exatamente esse contator aqui. Ó. Então, essa região aqui, ó, é uma região de ferro. Essa região de ferro está aqui, gente, desculpa. Essa região aqui é do ferro. Aqui nessa parte superior é ar. Aqui no meio também é ar. Essa região inteira é ar. Aqui, ó, é ar. E essa região inteira aqui é ar. Então, o que vai acontecer? A gente vai querer calcular, então, o campo magnético no ferro, que vai circular por aqui. Aqui vai ser um campo no entreferro. Aqui tem uma circulação do campo magnético no ferro. Aqui vai ter a circulação no ar.
e aqui vai ter a circulação do campo magnético no ferro. Se vocês olharem bem, aqui nós estamos olhando um negócio que seria um caminho magnético médio. Então, olha só. Então, a circulação do campo magnético, como nós tínhamos visto antes, é o H do ferro vezes esse Lm. Lm é o caminho magnético no ferro, que é um caminho magnético médio que vai existir nas dimensões desse contator. Daqui a pouquinho eu já explico para vocês. E aí nós temos um campo no entreferro, aqui nessa região e nessa região aqui. Ó. Por isso que HI que multiplica 2 vezes Z. Essa região aqui do entreferro, por exemplo, aqui, ó, é uma região de entreferro que tem aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros de entreferro aqui e 2 milímetros aqui. Então, aqui seria o HI vezes Z, e aqui mais o HI vezes Z. E aqui o caminho magnético médio é esse fio aqui no ferro, que tem a mesma permeabilidade magnética, e aqui tem um segundo caminho magnético. Então, a gente vai ter que resolver isso daqui a pouco. Olha só. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos, então, aqui é 20 centímetros e aqui é 120 centímetros. Então, aqui é X e aqui é Y. Se nós olharmos bem, ele vem de 20 até 40, e depois aqui de 100 até 120. Então, essa região aqui tem 20 milímetros e essa região aqui também tem 20 milímetros. Se tem 20 milímetros aqui, ó, a gente pode 20 milímetros aqui, ó, esse comprimento aqui é metade desse 20 milímetros. E aqui então é 10 milímetros e aqui é 10 milímetros. Daqui, ó, aqui é 20. 20 vai até 78. Então, seria 78 menos 20, dá 58 milímetros. Vamos, ó, 58 milímetros. Então, 2 vezes 58. E aí tem que ver mais ainda 58. Daqui até aqui também é a mesma coisa, que é de 80 a 100. Então, daqui até aqui, ó, são 10 milímetros, e daqui até aqui são 10 milímetros. Então, ó, daqui até aqui são 10 milímetros, daqui até aqui são 10 milímetros e mais 10 milímetros aqui, ó. 10 milímetros mais 10 milímetros dá 20 milímetros. Então, nós temos 20 milímetros aqui, mais 20 milímetros aqui, mais 20 milímetros aqui e mais 20 milímetros aqui. Por isso que é 4 vezes 20 milímetros. Como eu tinha mostrado para vocês, dessa região que é 20 até 78, são 58 milímetros. Então, tem um pedaço e um segundo pedaço. Por isso que é 2 vezes 58. Agora tem que ver essa altura aqui, ó, daqui até aqui. Ó. Aqui começa em 20 e vai a 40. Então, aqui é 30. 30. 30. Vai a... Na verdade, 30, desculpe, meus caros. 30, na verdade, vai 40 daqui, ó. 40, 40, até aqui, ó, 60, a 100. Então, 40 a 100 são exatamente um pedaço, e depois um outro pedaço, que é de 60 milímetros. Então, é 2 vezes 60 milímetros. Então, o LM total, a gente vai somar depois. A gente vai somar depois esse LM total. Esse LM total... Vamos lá ver quanto vai dar. Seria 2 vezes 60, 120. 120 mais 80, 200. 200 mais 2 vezes 58, 200. 200, 316 milímetros. Então, olha só, mas nós temos também, ó, o entreferro é 2 milímetros. Nós temos também a conservação do fluxo. Então, o fluxo no ferro é igual ao fluxo no entreferro, μF vezes HF, S. Mi0 HI vezes S. Então, H do ferro é Mi0 sobre MF vezes HI. Tem que ver depois quanto vale o valor do ferro. Então, Mi0 vezes Mi0 dividido por MF vezes HI, vezes LM mais HI vezes 2Z é igual a NI. Então, HI é NI dividido por Mi0 sobre MF vezes LM mais 2Z. Equação 3. E aí, como HF é Mi0 sobre MF vezes HI, então, a gente descobre quanto vai dar. BF igual a MF vezes HF e BE é igual a Mi0 vezes HI. E o Mi do ferro é Mi do ferro vezes H do ferro vezes S do ferro. E aqui S do entreferro, mas como S do ferro e entreferro são iguais, eles simplesmente se simplificam. Agora, com valores, considerando o caminho magnético médio. Redesenho do circuito magnético não em escala, dimensões em milímetros. Então, foi isso.
Aqui o LM, nós tínhamos 58 mais 58. Aqui nós temos 10 mais 10. Nós temos 10 mais 10. Temos 10 mais 10. 10 mais 10 aqui, 60. Então o caminho total, ele começa com 58, mais 58, mais 10 mais 10, mais 60, mais 10 mais 10, mais 10 mais 10, e 10 mais 10, e mais 60. Deu aqui, sim, é 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Eu tinha falado 318. Mas como é 2 vezes 16, 2 vezes 8 é 16. Então é 316 milímetros. E o entreferro tem 2 milímetros. Assim, o μF igual a μRF vezes μ0. Nós estamos considerando que o μR do ferro é um valor de 1000. Normalmente esse valor tem um valor baixo. No mundo real ele costuma ser bem mais alto. Então, substituindo na equação 3, que é essa equação 3, que é essa equação aqui, ó, equação 3, nós chegamos que o valor são 1.200 fios. Vou ver só uma coisa aqui. Não foi dito aqui, mas o N vale 1.200. N vale 1.200. Então, é 1.200 vezes uma corrente de 0,25 amperes. Então, 1.200 dá 600. E aqui nós temos μ0 sobre 1.000 μ0. Então, fica 316 sobre 1.000, que dá 0,316, mais 2 vezes 2. Então, isso aqui é 4 milímetros. 4 milímetros. Então, isso aqui daria 600 dividido por 4,316 milímetros. Então, dá 139,818 amperes-pira por milímetro. Só que daí a gente tem que transformar em metros, então eu tenho que multiplicar isso aqui em cima por 10 na terceira. O milímetro é 10 a menos 3, aqui embaixo vai subir com 10 na terceira. Então, tenho 139.017,61 amperes-pira. E, consequentemente, o campo magnético vai ser o HI sobre 1000, então é 139,018. Então, o campo magnético no ferro é 1000 vezes menor do que no interferro. E as induções magnéticas, mas daí elas têm uma característica, ou seja, o BF vale μ0 vezes HE, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o campo magnético no interferro, 139.017 dá 0,1745, então dá 0,175 Tesla. E o B do ferro, da μF vezes HF, o HF a gente fez em 139,018, só que esse aqui, eu tenho que multiplicar, o μ do ferro é vezes 10 na terceira. É vezes 10 na terceira, porque o μR é 10 na terceira, é 1000. Vezes 4π vezes 10 a menos 7, dá 0,175. Então, o B do ferro é igual ao B do interferro. E agora, para finalizar, a gente vai querer fazer o cálculo dos fluxos no ferro e no interferro, considerando o efeito de espraiamento e o fluxo disperso, ou seja, aqui no cálculo através do caminho magnético médio, os fluxos magnéticos no ferro e no interferro são iguais, considerando uma profundidade de 20 milímetros, como o desenho. Então, o fluxo no ferro é essa superfície S do ferro, que é do 20 vezes 10 na menos 3. Ou seja, então, esta área aqui, nesse ladinho aqui, também é 20 milímetros. E o fundo também é 20 milímetros. Então, isso aqui é um quadrado de lado 20 milímetros. Então, o fluxo é 0,17447 vezes 20 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, que vai dar, então, 6,9878 vezes 10 na menos 5 microweber. Então, esse é o valor do fluxo magnético. Então, está na ordem de microweber. E no entreferro, nós temos que o BF é a superfície do ferro, que é a mesma coisa, 20 vezes 10 a menos 3 milímetros. Então, o fluxo total fica em 69,878 microweber. De modo que o fluxo no ferro e o fluxo no interferro são iguais. Então, com isso aqui, vocês têm uma ideia de como é que vai ser o exercício que vocês vão fazer. Que vai ser justamente um exercício mais ou menos como esse aqui, que eu não vou desenhar em toda essa complexidade, mas eu vou imaginar, então, que nós tenhamos, por exemplo, 3 materiais ferromagnéticos diferentes aqui. Um ferro 1, um ferro 2 e um ferro 3. E eu vou dizer que o μF aqui, por exemplo, é 1000, aqui é 10.000 e aqui, por exemplo, é 500
E aí depois vocês podem comparar os fluxos para saber quanto varia ou diminui o fluxo. E o entreferro, por exemplo, eu posso trabalhar com entreferro em vez de 2 milímetros, eu vou trabalhar com entreferro de 1 milímetro, tá bom? Ok, então a gente para por aqui agora.